Muito bom dia, meus queridos, que alegria estar mais uma vez junto com os irmãos, para juntos celebrarmos ao Senhor. Mais um domingo, mais uma semana. Queridos, como é bom fazer parte da família de Deus. Como é bom fazer parte desse convívio com os nossos irmãos. Cada vez mais que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos descobrindo a preciosidade do relacionamento mútuo. Nós já compartilhamos sobre acolher uns aos outros. Já compartilhamos sobre tendes o mesmo cuidado uns aos outros. Amem uns aos outros. E quantos textos nós encontramos na palavra de Deus que falem sobre esta verdade. Consolem. Consolai-vos uns aos outros. Meditamos isso na semana passada. Queridos irmãos, eu quero compartilhar nesta manhã sobre servir uns aos outros. E nós encontramos essa referência desse mandamento, pelo menos em 2 textos bíblicos. E eu quero ler com os irmãos, citar o contexto desse texto. Vamos orar, buscando a direção de Deus. Enquanto isso, nós podemos abrir a nossa Bíblia em Gálatas e separar esse texto para reflexão. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. É tão bom, Senhor, estar juntos com a nossa igreja. É tão bom estar junto com a nossa família. Pai, que a Tua palavra cave fundo, lugar nos nossos corações, e que nós possamos praticar a dinâmica, Senhor, dos relacionamentos recíprocos, e que nós possamos tirar todo o proveito que o Senhor tem nos ensinado. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim Paulo: Irmãos, fostes chamados para a liberdade, não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros em amor. Irmãos, Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele valoriza o tempo de salvação, ele fala da importância da fé para a salvação. No capítulo 4, ele vai dizer que nós não somos mais escravos, mas agora nós temos o poder de ser chamado filho de Deus. Mas ele nos chama atenção no capítulo 5, da qual o texto que nós lemos, queremos parar para refletir. Ele começa a dizer de que nós somos livres, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Ele chama atenção de que a lei era algo tão difícil de ser cumprido, e de fato é. Mas quando nós temos oportunidade de viver esse período da graça, nós não estamos presos sobre ela. Mas nós temos a grande oportunidade de viver a liberdade. Mas o que Paulo chama atenção é que nós não devemos viver, já que com essa liberdade, viver de qualquer maneira. Pelo contrário, nós precisamos viver uns para os outros. Então esse texto, verso 13, ele diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, não useis da liberdade como pretexto da carne, antes sede servos uns dos outros. A palavra servos vai falar sobre escravidão. Então Paulo faz um contraponto entre a liberdade que nós temos quando vivíamos debaixo da lei, mas ele fala que nós somos servos, somos escravos, mas porém livres. Queridos, é tão preciosa essa mensagem que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Um outro texto, e é interessante que o autor, agora Pedro, também menciona a mesma realidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Ele diz o seguinte: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça
de Deus. O que Paulo está chamando a atenção é que muitas vezes nós nos detemos naquilo que podemos ou não podemos fazer, com algumas coisas importantes que a lei exigia e que nós precisamos ter uma nova leitura. Nesse texto, Pedro também vem chamar a atenção de que, a partir do verso 1 do capítulo 4, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que, no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas sim para a vontade de Deus. E ele vai dizer de que nós não devemos usar desta liberdade para licenciosidade. A liberdade faz parte, é inerente da nossa vocação cristã, mas nós precisamos viver para aquele que está do nosso lado. Pedro, aliás, chama atenção aqui de dons. Paulo faz uma lista e explica a razão dos dons. E dom é um presente dado a cada uma das pessoas que conheceram da graça de Cristo. E o dom tem o objetivo de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Mas também o dom é para que nós possamos servir ao nosso próximo. Você já parou para pensar sobre essa realidade? Eu quero compartilhar algo que é precioso demais. O melhor exemplo de quem serviu alguém é exatamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar no evangelista Marcos, capítulo 10, verso 45, e diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Também, o contexto desse texto é que 2 dos discípulos chegaram diante de Jesus e começaram a conversar, aquela conversinha de pé de ouvido, dizendo: Senhor Jesus, será que nós temos, lá na glória, nós podemos sentar um à direita, outro à esquerda? Parece que pedindo algum benefício. Jesus começa a dizer para eles que isso não era importante. O que era importante era o serviço. E Jesus termina com essa expressão: o Filho do Homem não veio para ser servido, quando muitos daqueles discípulos tinham essa intenção. Eu acho interessante que tanto Marcos como Mateus, que falam desse texto, eles terminam: Jesus não veio para ser servido, mas para servir, mas ele continua dizendo: e dar a vida em resgate de muitos. O maior exemplo de um servo, ainda que mestre, o maior exemplo de um escravo, ainda que filho de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O hino clássico da igreja primitiva, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, eu gosto muito desse texto, e numa linguagem mais moderna diz o seguinte: cultivai a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, pois ele, embora existisse desde a eternidade, em estado de igualdade com Deus Pai, não considerou que essa condição divina fosse algo a que ele deveria agarrar-se tenazmente. Antes, deixou tudo de lado e assumiu a forma de escravo. Quero parar para a reflexão. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro e único Filho de Deus, a narrativa aqui desse texto diz que ele assumiu a forma de servo, ele assumiu a forma de escravo. Parece que quando nós lemos a palavra servo, não vem à nossa mente uma figura de escravo. O servo ou escravo não tem vontade própria, ele tem simplesmente que fazer a vontade do seu senhor. Quando nós continuamos lendo o texto, diz que tendo sido feito à semelhança dos homens,
E ele andou junto com os homens, ele se encarnou no meio dos homens, e uma vez encontrado na forma de homem. E Jesus foi aquele que foi conversar com pessoas pecadoras, foi conviver com pessoas que tinham raiva no coração, foi compartilhar da graça e do amor de Cristo, ainda que muitos líderes religiosos estavam prontos para trair. Esse Jesus se fez servo, e a melhor demonstração de servo, diz o texto, que foi a dedicação da sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Tendo feito a semelhança de homens, e uma vez encontrado na forma de homem, humilhou-se ao se tornar obediente a Deus, de tal morte que sofreu a morte, sim, uma morte ignominiosa da cruz. O melhor exemplo de servo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O desafio de nós refletirmos nesta manhã é: como que eu posso servir ao meu irmão? Eu? Imagine! Eu preciso ser amado, eu preciso ser servido. O desafio nessa manhã é que nós possamos servir ao nosso irmão, sem preconceito. 1 João capítulo 3, verso 16 diz: nisso nós conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A palavra servir ou ser escravo traz a ideia de submeter-se ao próximo. Irmãos, esta é a bênção maravilhosa da família na fé. É exatamente por isso que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele diz que as pessoas em volta da igreja primitiva desejavam participar junto com a igreja primitiva, porque o seu relacionamento era diferente. Eu quero apenas trazer 2 sugestões práticas para nós nesta manhã. Como assistir o meu irmão? Como servir ao meu irmão? Primeiro, assistir nas suas necessidades. É interessante que Tiago chama a atenção de que a verdadeira religião sem mácula é cuidar especialmente dos órfãos e das viúvas. Queridos, servir uns aos outros tem o objetivo de nós assistirmos essas pessoas. Nós temos vivido um tempo de pandemia e que nós precisamos investir o nosso tempo, a nossa vida, para cuidar das pessoas que estão perdendo seus queridos. Quantas mães, quantos filhos estão ficando sem os seus pais? Talvez sem o provedor, talvez sem o seu sustento. O servir uns aos outros tem, em suma, a expressão de cuidar dessas pessoas que sofrem. Quando nós vamos até Atos capítulo 2, um texto que fala da igreja primitiva é tão precioso, diz que ninguém tinha necessidade nenhuma, porque uma pessoa se preocupava com as coisas do outro, e não havia ninguém que sofria. Isso é servir, isso é
ter a sensibilidade daquilo que tem acontecido na família da fé, e nós suprimos a necessidade um do outro, e isso não precisa de alguém para exortar, isso não precisa de alguém para chamar ou pedir, mas essa é uma atitude natural, espontânea de amor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez roupas, talvez alimentos, isso é servir. Mas o mesmo texto de Pedro fala que nós devemos ser hospitaleiros. Você sabe o que é hospitalidade? A hospitalidade não é apenas receber pessoas que você gosta, pessoas para uma festa, pessoas para o seu aniversário, não. A hospitalidade tem a ver com fazer com alguém que vai cuidar de alguém que vai dormir na sua casa, que vai morar por um tempo na sua casa. Talvez alguém que não tenha onde ficar. Talvez alguém que esteja passando por uma dificuldade muito financeira muito grande. Isso é servir. Sede servos uns dos outros. E eu fico imaginando uns dos outros, quando cada uma das pessoas da igreja, olhando a necessidade do outro, e por si só começarem a suprir a necessidade dos outros, cuidando de cada um dos irmãos, eu começo a imaginar que dinâmica maravilhosa que pode acontecer no corpo de Cristo. Segunda reflexão que eu quero trazer para os irmãos, prática na igreja do Senhor, que servir uns aos outros é servir. Servir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que acontecia, e só na igreja de Coríntios, que acontecia isso, de que quando as pessoas se reuniam para comer ou para celebrar a ceia, diz o texto que alguns chegavam antes e comiam tudo e outros ficavam sem. Eu quero acreditar que na nossa igreja, nas igrejas, hoje, isso não aconteça. Mas às vezes nós sentimos que o servir, o preparar o prato, o dividir a alimentação da mesa, passa o feijão, passa a carne, esse servir é um cuidar do outro. É nesse sentido que nós precisamos compreender que nós precisamos suprir uns aos outros. Quando reúne toda a igreja para se alimentar, qual é a nossa atitude? Ser o primeiro da fila? Ou ser o último? É possível que a alimentação não sobre para todo mundo. Por que você é o primeiro? Se cada um considerar o outro superior a si mesmo, todos nós vamos nos preocupar com todos. Isso é servir. Servir no sentido de ajudar aqueles que têm alguma necessidade, por exemplo, de condução. De dar carona para alguém. Mas, puxa vida, mas eu vou ter que dar uma volta maior. Mas o que custa para o irmão na fé dar carona, levar alguém até a sua casa? A ideia do servir é bem identificada com Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele mostrou que ele estava ali para servir aos seus discípulos. E é essa realidade que nós precisamos aprender na vida cristã, na família, na fé. Uma outra coisa que eu gostaria de pensar nesse servir é quando nós tivermos alguém no nosso convívio, na nossa família, na nossa igreja, e que talvez esteja passando por alguma dificuldade. E você sentir desejo de investir, de dar algum dinheiro, realmente que você dê o dinheiro. Na família da fé não deve acontecer aquela ideia do emprestar.
Aliás, a palavra de Deus recrimina o fiador. Quando tem alguma necessidade no corpo de Cristo, a nossa disposição deve dizer assim: está aqui. Ah, depois que usar eu devolvo. Não, não precisa devolver, não é seu. Uma outra coisa interessante na família cristã é que quando eu ajudo alguém, necessariamente eu não sou obrigado a ajudar aquele que me ajudou. Não. Nós o fizemos de amor, nós o fizemos de coração. E aquilo que nós podemos ajudar, ajudamos, sem esperar retorno. Às vezes eu escuto esse tipo de atitude. Ah, fulano de tal veio no aniversário do meu filho, então eu tenho que ir no aniversário do meu filho. Não, do filho dele. Não. Irmãos, nós devemos fazer isso com amor, sem querer esperar nada de volta. Servir uns aos outros é estar do lado das pessoas, talvez nos momentos que elas mais precisam. Você já passou a noite num hospital com alguém? Você já passou do lado daquela pessoa? Como é difícil, parece que a noite não passa. Isso me vem à mente uma experiência interessante, permita-me compartilhar. Um casal que não tinha sua família próxima. E esse casal fazia parte da igreja da qual nós pastoreávamos. E é interessante que eles chegaram para a Deise e eu, e trouxeram um desafio, um pedido incomum. Esse casal tinha uma criança, mas ela estava grávida, estava pronto para fazer a sua cesárea e nascer a sua filha. E eles chegaram para mim, para Deise, e disseram o seguinte: tem um favor que a gente quer pedir para vocês. Pois não. Ela diz: dá para vocês ficarem com meu filho? Porque no hospital não é o lugar bom para ficar. O meu esposo vai ficar comigo lá, e nós não temos ninguém que fique com meu filho. Vocês podem ficar? E nós conhecíamos, tinham contato com o filho deles, e nós, com toda alegria, dissemos assim: é lógico que podemos. O que é uma noite? O que é uma noite com uma criança? Eu só lembro que, para resumir a história, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã, estavam acordados eu, a Deise, o Henrique, a Bia, tentando acalmar aquele menino, porque ele pedia pelo pai e pela mãe, e a gente não tinha o que fazer. E cuidava de uma coisa, cuidava de outra, e a gente, o que a gente vai fazer? Em algum momento, o menino, cansado de tanto chorar, dormiu no colo do Henrique. Nunca mais vou esquecer disso. Uma coisa tão simples, mas tão complicada. Pergunto para você: quantas vezes nós temos de fato servido aos nossos irmãos, nas suas necessidades? Por outro lado, eu digo, irmãos que fazem parte da igreja, quantas vezes os irmãos têm pedido ajuda? Ah, pastor, não queria falar com o senhor, porque o senhor é um homem muito ocupado. Não, meu irmão. Qual é a sua necessidade? Nós estamos aqui para servir, a exemplo de Jesus. Nós lemos 3 textos aqui, que o maior exemplo foi o exemplo de Cristo. E nós vamos descobrir que o servir não é apenas a disposição de fazer alguma coisa, mas com o exemplo de Cristo, o servir é estar à disposição de dar a nossa própria vida pelo nosso irmão. Você consegue entender a preciosidade desse mandamento?
Meu coração pula de alegria quando nós vermos isso na igreja do Senhor Jesus Cristo. Servir uns aos outros em amor. Vamos orar? Pai querido, que a leitura e a explanação da Tua palavra nesta manhã possa encontrar lugar nos nossos corações. Não apenas lugar, mas que especialmente possa encontrar a prática, que a nossa igreja tenha como referencial a igreja primitiva e que nós possamos viver esses mandamentos dos uns aos outros, suprindo cada uma das nossas necessidades, servindo, sendo escravo, com alegria, com amor para com o nosso irmão. Que essa prática possa provar que nós somos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.